Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, celebremos em comunhão com toda a igreja a quinta semana do tempo comum. E a meditação do nosso evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus, percorrendo toda aquela região, levando os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar de Jesus estava. E no povoado, cidades e campos, aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediram-lhe para tocar, ao menos, a barra de suas vestes. Todos, quanto o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no evangelho de hoje, um evangelho curto, mas um evangelho que nos leva a meditar esta palavra com amor e com carinho. Veja que Jesus aqui chega, em Genezaré, aonde um povo, aonde a sua comunidade, aonde um povo procura imediatamente a cura física, cura emocional. Mas veja, se nós olharmos o Evangelho, quando a gente começa a entender o Evangelho, nesse capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a gente vai notar que Jesus começa a sua vida missionária. Jesus começa assim, caminhar de povoado em povoado, de cidade em cidade, levando a palavra do Senhor, levando a boa nova, levando aquilo que o Senhor, aquilo que Deus, o Pai, o pede para que ele leve. E veja que tão grande é a missão de Jesus, Quando nós olhamos para Jesus, aquele povo tem de compaixão, Jesus tem de compaixão daquele povo. Aquele povo sabia que Jesus estava ali e levava então os seus doentes. Mas quem são os nossos doentes? Meu irmão e minha irmã, quantas e quantas vezes nós também somos estes povos doentes, este povo excluído? A palavra vem dizer para nós que Jesus aliviava as suas dores, curava-o, curava aquele povo, aliviando as suas dores, os excluídos. Por isso que muitas vezes os doutores da lei vão criticar Jesus, vão escandalizar Jesus, porque deixava-se os doentes o tocar. Aqui fala no Evangelho, aqui, no finalzinho do Evangelho, fala que os doentes o tocavam e ficavam curados. Porque naquela época os doentes não tinham vez. Os doentes não podiam ser tocados, não podiam tocar nas pessoas. Os excluídos eram fora das sinagogas, eram fora das igrejas. Os excluídos são aquele povo que era marginalizado. Por isso, então, Jesus vai ao seu encontro. Vai ao encontro daquele que não tem vez. Aqueles que são excluídos, aqueles que não tinham vez e nem voz. É esse que Jesus busca. É aquele que Jesus está buscando. Por isso que Jesus sempre nos chama, está nos convidando cada vez mais a seguir o seu caminho. Qual é o caminho de Jesus? Estar sempre no meio do povo. E quantas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós encontramos pessoas que não quer nosso dinheiro, não quer valores, mas sim abrir o seu coração. Assim, quer apenas um tempo da nossa vida para ouvi-los, para escutá-los, E muitas vezes a gente se afasta. Que nós possamos hoje
abrir o nosso coração como Jesus fazia, né? Buscar aqueles excluídos, buscar aquelas pessoas necessitadas, buscar aqueles que não têm voz e não têm vez diante de uma sociedade. Veja que muitas vezes nós encontramos pessoas desta forma, né, que muitas vezes quer somente um abraço. E quantas vezes nas nossas comunidades, né, quando a gente chega, as pessoas vêm nos abraçar, as pessoas vêm, né, querendo um abraço, né, querendo abrir o seu coração, querendo que nós escutamos ao menos um minuto, que nós possamos então, meus queridos irmãos, abrir o nosso coração para essas pessoas. Vejo eu aqui, né? Certa vez encontrei, escutei um padre dizendo, né, que ele tinha ido para Lourdes, né, no meio de uma peregrinação. Ele foi até Lourdes. Chegando em Lourdes, ele encontrou um senhor que estava numa cadeira de roda. E ele perguntou, então, o senhor vem sempre, né? E aquele senhor, o cadeirante, falou para ele, faz 15 anos que eu venho, né, aqui em Lourdes. Sempre estou aqui, né? Toda vez que posso vir, todo ano que eu posso vir, eu venho. E ele, então, fala, mas o senhor ainda não foi curado. E aquele homem, então, responde, dá a resposta para o padre. Não, eu não fui curado, né, do meu físico, mas, né, do meu corpo ainda eu não fui curado, mas por dentro, né, constantemente eu sou curado. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a cura física muitas vezes a gente não encontra, mas ao encontrarmos Jesus, o que nos cura é por dentro, a nossa alma, o nosso ego. Por isso que muitas vezes nós deixamos que Jesus nos encontre. Muitas vezes queremos encontrar Jesus, mas é no momento que Jesus nos encontra. Quando Ele nos encontra, né, as coisas acontecem. É no encontrar com Jesus, muitas vezes acontecem as nossas curas. Não curas físicas, mas nossas curas da nossa alma. Por isso que nesta segunda-feira, meu querido irmão, neste início de semana, convido a todos a se abrir ao Senhor, deixar que Jesus nos encontre, deixar ser tocado por Jesus, como diz aqui no Evangelho, né? No final do Evangelho, né? Todos aqueles que tocavam Jesus, né, ficavam curados. Que nós podemos deixar-se tocado por Jesus, que nós possamos deixar ser curados por Jesus, não somente o físico, mas também a nossa alma, o nosso coração, ser curado por dentro. Quantas e quantas vezes a nossa cura tem que ser por dentro. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós abramos neste início de semana, que nesta segunda-feira, ao ouvir esta boa nova, ao ouvir este evangelho, nós também deixamos ser tocado, ser curado por Jesus. Deixe que Jesus toque, abra o seu coração, que nós abramos o nosso coração para a grandeza e o amor de Deus, e assim se encontrar em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que Ele é Pai, que Ele é Filho, que Ele é Espírito Santo. Amém. Uma ótima e abençoada a todos nós.